porque Fleury foi um papel que a gente adicionou na última atualização da carteira, quando o papel estava ainda perto dos R$ 14, a gente chegou a pegar um momento super, super interessante do papel, e a gente surfou ele com aí quase mais de 20%, se não me engano, de crescimento, até a gente resolver tirar ele nessa atualização agora na carteira. E aí vocês vão até me perguntar: "Guilherme, mas você não gosta muito de Fleury, você não vive falando sobre Fleury?" Sim, pessoal, eu gosto bastante de Fleury, eu continuo acreditando muito na tese. Eu acho ainda que é uma companhia que está com um valuation super barato, que tem um case aí, um histórico de execução muito bom, que a gente está vendo a companhia já alguns resultados, desbloquear aí patamares que a gente não imaginava antes, principalmente em relação, nesse momento, ao Lab to Lab, a parte aí de integração com o Pardini está super interessante. E a gente vê realmente, com muito bons olhos, a tese de médio e longo prazo da companhia, de criar aí um ecossistema integrado de saúde, tá, pessoal? Então, assim, o movimento que a gente está fazendo nesse momento de retirar Fleury, ele é puramente tático. Ele é puramente tático pelo motivo de que a gente acredita que a gente ainda deva ter uma exposição ao setor de saúde na carteira, uma vez que ele é um setor doméstico que tem uma certa resiliência e está se mostrando no lado bom, né? Voltando aí da onda negativa que teve nos anos de 2020, 2021, 2022, mas também porque a gente vê um pouco mais de valorização em Redditor do que no papel de Fleury. E isso passa um pouco também pela nossa relação de conhecimento em relação ao fluxo, né, de capital, não só para a Bolsa brasileira, né, mas para o país todo. E quando a gente olha pelo lado aí do fluxo, a gente vê que geralmente o gringo, né, os investidores estrangeiros, gostam de papéis com mais liquidez, que já tem um histórico aí um pouco mais interessante de liquidez e de retorno. E esses investidores realmente acabam escolhendo um pouco mais entrar no papel de Redditor, tá? Então a gente vê muito esse movimento de fluxo voltando para o Brasil e a gente imagina que Redditor deve surfar isso. Mas também não é só por isso. Isso é um motivo um pouco mais técnico, mas quando a gente olha para os fundamentos da companhia, a gente vê que a companhia se desenvolveu muito nos últimos trimestres. Quando a gente falava, né, de uma Redditor pré-pandemia, era uma máquina de gerar caixa, de geração de caixa operacional, com crescimento contratado por muitos anos. Então, o mercado estava disposto naquela época a pagar múltiplos um pouco mais esticados pelo papel, certo? E quando a gente teve aí o início do período de ciclo de juros altos, a gente começou a ver que a companhia que naquele momento já estava muito endividada ia começar a sofrer com as despesas financeiras, né? E com a necessidade aí de você ter um desembolso de caixa um pouco maior com as suas necessidades financeiras, aí o mercado começou a olhar para o crescimento com um pouco mais de cuidado e diminuir aí a sua aptidão por pagar múltiplos mais esticados por Redditor, que foi o que aconteceu quando a gente viu esse re-rating na companhia. E agora a gente começa a ver um movimento contrário. Então, quando a gente olha para a Redditor nesse momento, a gente vê uma companhia que está passando pela perna final do seu turnaround. Então, a gente viu uma companhia que buscou uma desalavancagem um pouco maior, então agora ela está perto de 2 vezes de dívida líquida EBITDA. Óbvio que pela natureza do seu business aí de uma empresa com uma necessidade de capital muito alta, né, capital intensivo, o setor de saúde é um setor com capital muito intensivo, a gente não imagina que essa relação ela poderia estar menor se fossem outros setores, por exemplo, mas é uma relação saudável para a Redditor. A gente vê aí uma retomada da geração de caixa operacional. Com a retomada da geração de caixa operacional, agora então a gente vê também um pouco mais confortável com o crescimento da companhia, com a inauguração de leitos. E isso já se mostrou, na verdade. A gente viu agora no resultado do segundo trimestre a companhia entregando algumas das obras e abrindo novos leitos, rampando esses leitos e tendo aí já um impulso operacional desses projetos que antes eles estavam apenas consumindo caixa ali em forma de CAPEX, né? E aí eu chego então, já que eu já dei esse teaser aí do momento da companhia, mas o último motivo e um dos principais motivos também é que a gente vê uma recuperação dos resultados da companhia. Não só em termos de geração de caixa operacional, que realmente a gente viu um retorno de patamar aí muito interessante, mas também em termos de rentabilidade. A companhia que focou em, ao máximo, renegociar com as fontes pagadoras, que eles têm um poder de barganha maior do que a média da indústria, pelo tamanho mesmo, por serem realmente
o maior player. Então, eles conseguiram aumentar o ticket médio ao longo de vários trimestres, com controle de despesas, controle de custos, que fizeram com que a gente tivesse aí um EBITDA de quase 2 bi de reais, um lucro líquido de quase 1 bilhão de reais no segundo trimestre de 2024. E a gente acha que esse é um momento muito oportuno para a gente colocar esse papel na carteira, porque geralmente o terceiro trimestre é bem favorecido para a companhia com os reajustes aí, os grandes reajustes chegando com as grandes fontes pagadoras. Então, assim, a gente vê vou dar uma resumida, mas a gente vê um motivo grande em fluxo de capital estrangeiro, buscando aí o cenário macro, né, dando uma melhorada internacionalmente. Então, a gente espera que entre capital na Bolsa Brasileira, isso deve ser beneficiado pela Redditor. A gente vê aí um patamar de geração de caixa operacional e crescimento um pouco mais confortável, geração de caixa operacional excelente, e também recuperação de resultados com possibilidade aí de um terceiro trimestre de 2024 sendo bem positivo para a companhia. Então, por isso que a gente acabou trocando, fazendo uma mudança realmente tática entre Fleury e Redditor, e a gente vê também essa possibilidade de maior valorização nesse momento para o papel de Redditor.